Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Piquenique na Estrada, de Arkady e Boris Strugatsky. Bom, e esse livro aqui eu conheci ele através de uma recomendação no canal do Solari aqui no YouTube. Vou deixar um link para o canal dele aqui na descrição e de vez em quando ele faz algumas resenhas de livros, né? Então eu sempre fico de olho ali para ver se eu vou achar alguma coisa interessante. E quando eu ouvi então ele comentando, né, sobre a história aqui do livro Piquenique na Estrada, eu achei muito interessante, né, no mínimo intrigante ali o enredo. Então eu resolvi ler o livro e trazer aqui para o canal. Bom, a história se passa na cidade de Harmont e esse foi um dos diversos locais do planeta onde anos atrás ocorreram as visitações. Locais onde supostamente naves alienígenas fizeram uma parada, digamos assim, antes de seguir viagem. E aqui eu disse supostamente porque durante a história a gente não necessariamente tem uma certeza se eram de fato naves ou não. E eu digo isso porque eles não viram os seres extraterrestres, não houve qualquer comunicação desses seres com a raça humana. Então, basicamente, o que as pessoas que presenciaram aquele momento, o que elas viram, foram objetos que chegaram então, né, voando dos céus, por exemplo, ficaram por um período ali e foram embora. E essas áreas onde essas naves, né, ficaram então estacionadas, digamos assim, ficaram conhecidas como zonas. E como inicialmente era tudo muito novo, né, as pessoas não tinham informações sobre isso, diversas pessoas iam até as zonas, porém a maioria morria ou desaparecia por lá. É aí então que o governo, as forças armadas resolvem cercar toda essa área da zona para impedir, né, que qualquer pessoa ali entre sem autorização, deixando apenas que os cientistas, né, autorizados ali pelo governo possam entrar ali e fazer as análises que eles julguem necessárias. Porém, como o ser humano ele tem uma forte tendência, né, a quebrar regras, surgem os stalkers, que são pessoas que atuam como guias para a zona, tanto para levar pessoas até lá para conhecer, né, as pessoas que têm curiosidade sobre essas áreas. Então o trabalho dos stalkers é levar essas pessoas e trazê-las de volta, né, em segurança, pelo menos na maioria das vezes, e também trazer mercadorias, né, coisas, objetos ali de dentro da zona que supostamente foram deixadas então pelos alienígenas durante a visitação e levar, né, isso para a cidade para vender ali em uma espécie de mercado clandestino, onde para alguns desses objetos eles até conseguem encontrar alguma utilidade, né, algum uso, sendo que em outros casos esses objetos funcionam apenas como souvenirs. Porém, o que eles vão notando ao longo do tempo é que o contato dos stalkers com as zonas acaba gerando mudanças em seus descendentes, por exemplo. Então, os filhos dos stalkers costumam sofrer mutações e mais para frente no livro eles acabam descobrindo também como as pessoas que estavam presentes, vivas durante a visitação, quando elas se mudam para uma outra cidade, uma outra região, o número de desastres naturais e de crimes tende a aumentar significativamente, o que faz com que o governo proíba essas pessoas de saírem dessa região. E é nesse cenário, nesse contexto, que nós vamos acompanhar o nosso protagonista em diversos momentos da sua vida, que é o Hedrick Schwartz, ou como ele é também chamado, Red. Inicialmente ali no livro ele é supostamente um stalker aposentado, no sentido de que ele não entra mais na zona de forma ilegal, porém ele vem atuando junto dos cientistas que estão tentando compreender melhor o que ocorreu ali dentro da zona. Então o trabalho do Red, pelo menos ali no início do livro, é garantir que os cientistas conseguirão entrar e sair da zona com segurança. Mas, ao longo da história, o Red ele vai acabar se envolvendo em algumas situações que vão fazer com que ele volte, né, então, a agir como um stalker. Sendo que toda a história, a jornada aqui do nosso personagem, e isso é uma coisa que eu achei muito interessante, muito diferente, né, principalmente ali na ficção científica em geral, é o fato de ele ser simplesmente um homem comum, sabe? Ele não é nenhum cientista, nenhum general, nenhum guerreiro, nem nada do tipo. Ele é simplesmente uma pessoa que calhou de morar nessa cidade, né, onde tudo isso aconteceu. E ele precisa, de alguma forma, cuidar da sua família, zelar por ela, garantir então ali que ele terá dinheiro, né, o suficiente para sustentar a sua família.
E é isso então que move o nosso personagem durante toda a história. E uma outra coisa que eu achei muito interessante é essa analogia, né, do piquenique. Como, por exemplo, se nós parássemos numa estrada, fôssemos até uma grama, né, ou algo do tipo assim, fizéssemos um piquenique, pegássemos as coisas e fôssemos embora. Porém, ficariam rastros desse nosso piquenique ali na região. Um óleo do motor que caiu, uma embalagem que ficou jogada ali na grama, restos de comida e etc. E é exatamente essa analogia, né, desses animais, então, ali daquela região que viriam até esse ponto, né, do nosso piquenique, teriam contato, né, com essas coisas que nós deixamos para trás, sendo que esses animais não conseguem conceber, né, não conseguem entender que coisas são aquelas, e nem se essas coisas fariam bem ou mal a eles, por exemplo. Mas é interessante como dentro da história, até essa hipótese, né, essa analogia que de piquenique é apenas uma teoria que os cientistas criaram para explicar o que ocorreu. Ou seja, nem eles têm alguma resposta, né, definitiva para a zona. Sendo que existem até outras teorias, por exemplo, como se aquelas naves na verdade fossem contêineres com materiais para que nós estudássemos e compreendêssemos melhor, né, essa raça alienígena, para que futuramente nós tenhamos então esse contato com eles. Mas o que mostra como os cientistas estão tão perdidos quanto um cidadão comum, né, dessas cidades. E é muito interessante como dentro da zona algumas coisas não funcionam como deveriam funcionar. Por exemplo, o próprio tempo. Existe uma região onde diversos blindados estão parados há décadas sem nenhum sinal de ferrugem, sendo que a cerca de 20 metros de distância, outros blindados que vieram no mesmo período já estão praticamente deteriorados. Ou seja, o tempo ele age de formas diferentes em diferentes regiões dentro da zona. Tem até um momento em que eles estão dentro da zona e o Red ele diz que ele não está gostando muito de um pneu que ele está vendo, né, ali à frente. E ele explica que é porque o sol está atrás deles, ou seja, gerando a sombra deles para frente, porém a sombra do pneu está vindo na direção deles, agindo de uma forma completamente diferente, né, do que deveria acontecer. E sobre essa falta de habilidade, né, da mente humana de compreender para que de fato servem alguns desses objetos alienígenas, eu separei um trecho aqui onde é um cientista falando sobre isso que eu achei sensacional. Eu diria o seguinte: existem objetos para os quais achamos uma aplicação, nós os usamos, embora, quase com certeza, não do jeito como os alienígenas os usavam. Estou convicto de que, na maioria dos casos, batemos pregos com microscópio. Bom, mas eu tenho que confessar uma coisa, que eu achei que a história ela teria um pouco mais de ação, talvez mais puxada ali para a linha dos games, né? Existe uma série de games baseadas nessa história aqui, Piquenique na Estrada, que eu não joguei, né? Que fique bem claro, mas do pouco que eu já vi ali de trailer, né, desses jogos, existe uma certa dose de ação, né? E pelo pouco que eu vi desses jogos, toda a ambientação, né, ela é muito fidedigna ao livro. Até mesmo num detalhe que é no livro, os stalkers eles costumam levar alguns objetos, né, para jogar então na direção em que eles vão caminhar dentro da zona, exatamente para saber se não tem alguma armadilha, né, ou algo do tipo, algum campo gravitacional, algo que possa causar mal a eles. E isso tem nos jogos também, então é uma coisa que eu achei bem bacana. Mas como eu disse, o livro ele não tem tanto essa pegada de ação, né? É muito mais numa pegada reflexiva, né, filosófica. E nesse sentido me lembrou bastante Encontro com Rama, do Arthur C. Clarke, que tem vídeo aqui no canal, que trata também do ser humano tentando compreender os objetivos, né, de uma raça alienígena. E também baseado nesse livro existe o filme Stalker, do Tarkovsky, que eu encontrei o filme completo aqui no YouTube, eu vou deixar o link na descrição. E esse filme ele puxa também mais para esse lado reflexivo, filosófico, só que na minha opinião o filme ele tenta abordar mais a questão da fé, da esperança. Bom, então como eu disse, eu esperava uma coisa um pouco diferente aqui no livro, mas ainda assim eu gostei bastante da história. Então fica aqui a minha recomendação para o livro Piquenique na Estrada, dos irmãos Strugatsky. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário que você queira fazer é só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!